E como tem passado essa semana, pastor? Tudo tranquilo? A família está tudo bem? Tudo bem, Ale, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e temos apenas que agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo sustentar e o prazer de estar fechando a semana de trabalho em torno da palavra de Deus, edificando vidas, né? Não somente as nossas, né, em família, mas também dos amados que vão participar. Posteriormente vão ver também pelo nosso canal, então, e já aproveitamos, né, para o pessoal que entrar, se inscrever no canal Pastor Jefferson Renato Ribeiro, né? Temos várias mensagens lá que vão edificar com certeza a vida de muitos irmãos em Cristo e amigos. Com certeza. E lembrando também, né, pastor, da página do Instagram, né? Dual Logos, porque é outra ferramenta que complementa o ministério. Logo, logo as lives serão feitas por lá, Dual Logos. Por enquanto não está sendo feito porque a configuração do Instagram permite o vídeo quando é um número X de pessoas acima. Então, por enquanto, está sendo permitido. Então, estejam seguindo lá, é importante, estejam seguindo, façam perguntas, se tiverem dúvidas dos temas, façam perguntas, com certeza, quando puder, o pastor Jefferson vai responder. E se quiserem alguns temas da palavra de Deus, quiserem que seja comentados, vou mandando que também há possibilidade de avaliarmos e ver, e com certeza vamos fazer, com certeza vai ser bênção para todos nós, não é mesmo, pastor Jefferson? Perfeito, Ari. Os amados que tiverem alguns temas até para sugerir, né, Ari? Fiquem à vontade, né? Poderão fazer essa sugestão. Né? Estaremos com imenso prazer fazendo lives sobre sugestão dos irmãos também, né? Algum tema que traga dúvida, de repente, estamos no propósito de pregar a palavra e trazer a luz da palavra de Deus ao conhecimento de todos os amados irmãos em Cristo. Amém. E o tema hoje também muito importante, como as demais anteriores que já foram feitas, que o tema é Sois perfeitos? Por que nós fizemos esse tema Sois perfeitos? Nas vidas que nós estamos vivendo hoje, o ser humano, o homem, o que ele tem vivido, o que ele tem pensado, o que ele tem analisado, e principalmente o que ele tem colocado em seu coração e ter feito no seu dia a dia. Por que sois perfeito? É uma pergunta, porque houve alguém perfeito, né, pastor Jefferson? Houve alguém perfeito e é por isso que hoje nós estamos aqui, não é mesmo, irmão? Sem dúvida, Ari. É o nosso tema em Colossenses, né? A carta de Paulo aos Colossenses, tanto a anterior, Filipenses, também trazia essa palavra-chave, perfeitos, né? Então, é, Colossenses 2:10 está nosso tema, né? Também neles estáis aperfeiçoados, né? Com essa frase nós lançamos essa temática, também nele, Cristo, estáis aperfeiçoados. Então, é, a princípio, esse tema perfeição surge como até uma urgência no meio evangélico, porque a palavra perfeito, de repente, é usada por alguns para justificar o seu pecado. No exemplo seguinte, ninguém é perfeito, mas existe uma perfeição à luz da Bíblia e é por isso que nós estamos trazendo esse tema, né? Eu já ouvi até pastores dizendo, né, justificando o pecado, dizendo que ninguém é perfeito. Mas e a perfeição que há, né? No sentido de que realmente nós não somos perfeitos sem pecado, nós temos o pecado, mas não vivemos em pecado. Mas de repente, quando esta frase é usada, ninguém é perfeito para justificar o pecado, aí o perigo e por isso a importância do tema nessa noite, né, Arielson? Verdade, pastor. Lembrando que aqui a gente não queremos falar que nós somos santos, nós somos pecadores, somos descendentes de Adão. Mas pela misericórdia e a graça de Cristo, nós nascemos no segundo Adão, pela graça dele, que é Jesus Cristo, né, pastor? E é por isso que nós temos que tentar ter uma vida reta, digna de santificação e consagração. E em Colossenses, né, pastor, ali fala que significa que ele está no controle de todas as coisas e que nada pode acontecer sem o seu consentimento, né? E estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, Ari. A
perfeição ali. Precisamos entender, e os amados irmãos em Cristo, amigos que nos honram, palavra, precisamos entender o sentido aplicável desta palavra na Bíblia, né? Então, na Bíblia, ela não vai se referir a uma perfeição, como você falou, sem pecado. Somos pecadores arrependidos, né? A diferença é que, quando pecamos, nós nos entristecemos, né? É uma tristeza segundo Deus, né? Já o ímpio, a pessoa contumaz no pecado, ela não se entristece com o pecado, né? E ela tem uma tristeza segundo o mundo que vai gerar a morte. Mas no contexto do cristão, quando ele erra, quando ele peca, entristece-se, ele se entristece segundo Deus para que ele vá o mais rápido possível a um arrependimento. Ele peça perdão dos seus pecados, e é isso que ocorre. O cristão verdadeiro, quando ele cai, quando ele peca, ele sente a tristeza segundo Deus que vai gerar vida. Já a tristeza segundo o mundo, a Bíblia mesmo vai dizer que vai gerar a morte. Então, no contexto bíblico, tem três estágios importantes onde a palavra perfeição é encaixada na nossa carreira, né? E nesse início de live, né, é importante ressaltar esses três estágios, né, que está inserido na palavra de Deus, que o primeiro estágio da palavra perfeição, a qual Paulo se refere aqui em Colossos, né, os Colossenses, é uma perfeição de posição, né? Ou seja, eu venho para Cristo, né? Então Paulo vai dizer, principalmente lá em Hebreus 10, 14, que esta perfeição já é possuída pelos crentes que estão em Cristo. Então, eu estou em Cristo, né? Ele vai dizer assim, Hebreus 10, 14, né? Porque com uma única oferta, né, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, está falando da supremacia do sacerdócio de Cristo. Então, a oferta de Cristo foi perfeita, contrastando com a oferta, né, de animais da antiga aliança, que só cobria pecados, né? A oferta de Cristo removeu os pecados. Então, no primeiro estágio, é essa posição que nós temos, né? Que estamos sendo santificados. No segundo estágio, que é progressivo, né? Paulo vai falar, né, aos Filipenses 3:15, que todos, pois que somos perfeitos, né? Note a expressão todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual que era o sentimento? De prosseguimento para o alvo. Então, você nota, Arielso e amados, que eu tenho que estar numa posição, eu passo a estar numa posição quando eu abraço a fé pela graça em Jesus Cristo, mas não é para ficar estático, né? Não é para ficar parado. Eu tenho que estar num prosseguimento com um objetivo. Então, a perfeição, num segundo estágio, vai dar essa denotação de movimento para o alvo, de caminho para o alvo, de objetivo definido, esquecendo as coisas que para trás ficam, né? Vou para o alvo pelo prêmio. Paulo vai falar prêmio da soberana vocação, né? Não vai correr como que dando socos no ar, né? Então, a importância de entender, né, a palavra perfeição, né? Todos quantos são perfeitos, né? Nesse segundo estágio, está no movimento para o objetivo definido. E no último estágio, é a perfeição do espírito, alma e corpo, que seria a glorificação, a qual Paulo vai dizer, não julgo que já alcancei, mas uma coisa faço. Esqueço das coisas que para trás ficam, porque qual era o objetivo de Paulo? A redenção completa, a glorificação, né? Então, o terceiro estágio é chamado de perfeição final, onde estaremos plenos e completos em Cristo Jesus, quando ele nos arrebatar, ou quando ressuscitarmos, né, com a glorificação, corpos glorificados, espírito, alma e corpo plenos de Deus e de todo conhecimento. Amém. As superioridades de Cristo, né? Ele é o primeiro filho, é a revelação invisível de Deus, pois por meio dele, Deus criou todas as coisas, inclusive todos os poderes espirituais, as forças,
os governos, as autoridades. Ele é superior a todas as coisas criadas. Baseado nisso, pastor Jefferson, gostaria de perguntar, então, começando a live, o que quer dizer a supremacia de Cristo? Paulo, ele vai escrever esta carta na sua primeira prisão em Roma, né? E ele escreve também nessa mesma prisão, ele escreveu também aos Filipenses, a carta a Éfeso, né? E ele vai citar também o pastor dessa igreja, Epáfras, né? Conservo em Cristo, né? Que era responsável. Ele se converteu em Éfeso, provavelmente nos 3 anos a qual Paulo pastoreou a igreja de Éfeso. Então ele era um filho na fé, né? Filho na fé do apóstolo Paulo, né? Então é um daqueles cristãos que a gente citou em live passada, Romanos 16 e Filipenses também, bem conceituado, né? O conceito de Paulo, conserva em Cristo, né? Que muito se esforça. Epáfras tem uma característica forte que é a oração, que com muito esforço, ele ora pelos de Colossos, né? E também pelos de Laodiceia, porque ele é aquele homem cristão que se converteu em Éfeso, mas que recebeu a incumbência e muito provavelmente ele fundou a igreja de Laodiceia, de Colossos, né? E ele em todo o Vale da Frígia, cidades do Vale da Frígia, ele evangelizou com muito ardor, com muito afinco na obra de Deus. Então, nesse contexto de Colossenses, né, Paulo também dá graças a Deus, né, por esses crentes de Colossos, né? E havia um perigo iminente ali, né? Que hoje também muito mais, né? Que era reduzir Cristo a anjos, reduzir Cristo a um patamar inferior do que realmente Cristo representa para a fé cristã. Então, ali começava o gnosticismo, né? De gnoses, conhecimento, culto a anjos, né? Ascetismo, que nós vamos falar ainda um pouco mais, né? E também de idolatria e o perigo de reduzir Cristo e da sua obra redentora. Então, o perigo iminente na igreja de Colossos era deixar Cristo de lado, né? Como hoje na era Laodiceia, Cristo está fora da própria igreja, né? Ele está à porta e bate, né? Quem abrir o coração é que vai recebê-lo, né? Mas nesse contexto de perigo, de heresia, né? De deixar essa doutrina, é que Paulo começa essa carta dando graças a Deus por eles, né? Porque era uma fé que já estava sendo frutificada, né? Os de Colossos, Arialso e amados, eles tinham uma fé no capítulo 1 que já no mundo todo crescia pelo evangelho e que era bem conhecida, e ele vai usar um termo que vai frutificando, né? Então, quando lembramos da palavra frutificar, nós vemos a importância hoje da frutificação do cristão. O próprio João Batista, antes de Cristo iniciar seu ministério, ele viu que a fila para se batizar no Jordão engrossava, mas ele conhecia as pessoas que estavam ali, e ele chamou de raça de víboras, né? Os fariseus, os escribas hipócritas que afileiravam-se com medo do juízo, mas não tinham frutificação primaz, que é a frutificação chamada arrependimento. E ele produzir, porventura, frutos, né, de arrependimento, né? Eles se fiavam em ser filhos de Abraão, e João Batista diz enfaticamente que até as pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Então, nesse contexto todo, faltava frutificação. Aqui em Colossos, não. Paulo já chega dizendo que o evangelho que chegou e vai crescendo tem a frutificação na vida desses crentes sinceros, né? Não tem nenhuma demonstração assim de reprovação, como, por exemplo, os Gálatas foram chamados de insensatos por voltar a uma carnalidade. Aqui, a ênfase de Paulo é que o evangelho estava frutificando na vida dele. Então, ele já começa colocando a superioridade de Cristo, né? Então, na primeira ali, ele vai dizer da importância de enfatizar o que Cristo é, né? Maior que os anjos, como está na carta aos Hebreus, maior que o sacerdócio araônico, né?
Então, o sacrifício perfeito, ele vai dizer que a primeira coisa que ele vai enfatizar os de Colosso é que ele é a imagem do Deus invisível, né? Ele é a própria, o resplendor da glória, né? Então, no primeiro aspecto, ele é a imagem de Deus, né? E lá em Hebreus nós vamos ver que, havendo Deus outrora falado pelos profetas, aos pais pelos profetas, nesses dias falou agora por Cristo. Então, ele é o resplendor, né? A imagem perfeita expressa do Pai, né? Então, nesse sentido, ele começa no primeiro ponto ali do versículo 15, a imagem do Deus invisível. Entendi, pastor. E sentindo o raciocínio dessa questão, né, sobre a supremacia de Cristo, e nós, pastor, nós como seres humanos, tanto o ímpio, quando ele se converte e começa a seguir a Cristo como seu Salvador de suas vidas, e os cristãos que já são salvos, como é o conhecer o que é a plenitude de Cristo? A plenitude de Cristo, ela vai ser intimamente ligada, Ariels, com a palavra conhecimento, né? Então, conhecer a plenitude de Cristo, né? E Paulo vai falar muito, com muito amor, e você nota na carta aos Filipenses, aos Romanos, né? Ele, ele prima em falar que ele dá graças a Deus por vós, né? Pelo crescimento, né? Pela fé que frutifica, pelo evangelho que já chegou em vós e tem fruto, né? Então, essa plenitude de Cristo era a própria formação, a formação de Cristo nesses cristãos. Ele vai dizer dentro dessa carta que ele apresentaria todo homem perfeito em Cristo. Se há uma perfeição dentro desse contexto que estamos tratando, de plenitude, era a formação de Cristo nesses crentes, né? E ele vai ter, o maior sofrimento dele era ver que Cristo não era formado em alguns irmãos, né? Então, essa plenitude era realmente a natureza do segundo Adão, Cristo, formada nesses crentes, através do conhecimento, né? Do conhecimento, né, desse amor no Espírito, né? Porque Paulo nunca tinha visto os crentes de Colossos. Ele tem notícia através de Epáfras, que pastoreou, que fundou aquela igreja e falou do amor deles no Espírito, né? Então eram crentes que eu posso dizer assim, eles tinham Cristo formado, tinham já esse conhecimento e precisavam continuar nisso para atingir o objetivo pelo qual o próprio apóstolo anseia, que é a formação, a plenitude total, que era a redenção, né, da glória do porvir, quando todo o corpo glorificado estaria na plenitude da natureza de Cristo, né? Então, essa plenitude é o conhecimento, mas é esses três estágios que nós falamos, né? Posicional, quando eu venho para a fé, de crescimento na caminhada, né? Eu não posso estar estagnado, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, né? Porque até na vida secular, Ari e amados, quem não tem objetivo definido não vai chegar a lugar nenhum. Mas esse texto na Bíblia fala do objetivo final, da glorificação, do prêmio da soberana vocação, que é o mais importante objetivo das nossas vidas, o objetivo final da vida do cristão, é alcançar Cristo na redenção da glória eterna. E, pastor, baseado nesse raciocínio ainda, né, nesse assunto da plenitude, está ligado também sobre santificação e consagração, né, pastor? Para ter intimidade com a pessoa de Cristo, né, pastor? Sem dúvida, esse processo de esqueço das coisas que para trás ficam, que é o prosseguimento do alvo, ele vai englobar, vai estar incorporado, como você disse, àquilo que Deus atribui, né? Que é a natureza dele, que ele atribui a nós também, que ele quer em nós, que seriam os atributos comunicativos, né? Comunicáveis, né? Então, amor, bondade, santidade, benignidade, misericórdia,
esses atributos que Deus comunicou ao homem, que espera ver neles, e vai ter muito também ligado, né, com a bondade, uma das qualidades do fruto do Espírito, está interligado com os atributos comunicáveis de Deus, isso Deus vai querer ver em nós. Quando João Batista fala, o machado está posto à raiz, ele está falando que a frutificação, né? Mas a interligação de um dos frutos, né, de uma qualidade, melhor dito, porque o fruto é um, né? O fruto do Espírito é um com 9 qualidades, e um deles é a bondade, né? Então, ele está intimamente ligado com um atributo que Deus nos comunicou e que ele espera ver em nós, né? Então, a santificação, sim, é um processo contínuo e é um anterior ao último passo do cristão. A gente tem falado aqui, né, batido bem nessa tecla, sem santificação, ninguém terá glorificação, porque é como se fosse um estágio. Se você não cumpre qualquer estágio anterior, você não chega no estágio final, seja em provas de faculdade, seja em testes na empresa. Se a empresa propõe a você estágios para você chegar a uma elevação de grau, elevação de carreira, e você não cumpre aquele estágio, você não chega no estágio final. Na carreira cristã, a mesma coisa. Se você não vive santificação, você não terá glorificação, né? E glorificação é estágio final, né? Então, muitos serão reprovados, Ariel, por causa desse estagnar na caminhada. Relativizando santificação, não tem glorificação. Esse é um tema, meus amados, que logo em breve vai ser falado em algumas lives especiais que se trata do livro do pastor Jefferson. Fica a curiosidade, em breve nós vamos estar falando sobre isso. E, pastor, continuando o assunto, a obra reconciliadora de Cristo, né? Ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, né? Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que significa, pastor Jefferson, a obra da cruz? A obra da reconciliação, a palavra vai falar, nos reconciliou, né, com Deus. Cristo nos reconciliou. Porque éramos filhos da ira, né? Aquele que não tem Cristo como seu único, suficiente Salvador, a ira de Deus, por mais que ele não perceba, sobre ele permanece. E o que mantém essa pessoa é tão somente a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus para com ela, porque Deus não quer que ninguém pereça. Ele mesmo diz, assim diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Mas tem duas medidas, ou melhor, uma medida chamada medida da iniquidade, ela é citada tanto no Antigo como no Novo Testamento, né, que vai moldar qualquer homem sem Deus. A hora que ele chega nesse patamar, que ele alcança a sua medida, vem o juízo de Deus, vem a espada, né? Então, a obra de reconciliação efetuada na cruz do Calvário, Cristo foi aquele que morreu a morte vicária, ou seja, ele morreu em meu lugar, né? Ele efetuou a redenção, ou seja, ele pagou o preço, né? Então ele foi o sacrifício substitutivo, ele foi o sacrifício que cumpriu aquilo que Deus Pai exigia, a justiça de Deus, né? Sem derramamento de sangue não há na lei remissão de pecados. Ele pagou o preço e ele nos deu a liberdade, né? Ele nos deixou livre. É como um mercador de escravos que vende um escravo. Cristo comprou esse escravo, mas disse assim: agora você está livre, né? Então ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E Paulo vai falar isso aos Colossenses, né? Que ele nos transportou do reino das trevas, porque estávamos debaixo da maldição do pecado, estávamos escravos do pecado, destinados à ira de Deus, né? Então a obra reconciliadora de Cristo, depois dele falar enfaticamente a superioridade, né, que há em Cristo, falando claramente do sacrifício perfeito, falando que Cristo Jesus não somente ele era também
como temos visto nessa carta, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que não é que Cristo é criado, mas que Cristo tem a primazia relativa à criação, ou seja, ele vai reconciliar não somente o homem, mas as coisas que estão no céu e na terra, porque o céu foi contaminado, e nós sabemos por quê, né, Ari? O anjo, Lúcifer, caiu e ele habita nessa região potestade dos ares, contaminando essa região. Então, céu e terra serão transformados. Então, ele está reconciliando todas as coisas, né? Seja no céu, seja na terra. Então, essa superioridade de Cristo é a preocupação de Paulo. Ele vai dizer, né, da superioridade de Cristo em meio àqueles perigos espirituais do gnosticismo, do ascetismo, né, do misticismo, né, e de filosofias vãs que vamos falar ainda nessa live. Então, a superioridade de Cristo, né, que tudo foi feito por ele, para ele, né, tudo reside, toda a plenitude reside nele. Nesse sentido, Ariels e amados, a reconciliação foi a obra do Calvário que, pela cruz, nos reconciliou com Deus. Né? Pela cruz, essa obra, éramos estranhos e inimigos, ele vai dizer, né? E, tipo, inimigos no entendimento. Nosso entendimento afrontava Deus. Né? Hoje, o homem sem Deus, no seu entendimento, ele afronta Deus, né? Com obras malignas. Né? Então, ele nos reconciliou, né? Ele nos transportou para o reino da sua luz. Hoje, nós somos santos, inculpáveis e devemos ser irrepreensíveis. Né? Então, há uma condição para continuarmos nisso, se permanecermos na fé. Então, a importância da obra redentora do Calvário é que o sangue de Jesus Cristo cravou, derramado na cruz, ali ele cravou, né? E ele, tudo que nos era contrário nos escritos da lei, né? Ele cravou ali e expôs toda aquela obra opressiva ao vitupério, ao escárnio, expôs as potestades de Satanás, né? A zombaria, né? Porque o que estava contrário a nós foi cravado na cruz pelo sangue de Cristo. Amém. Pastor, e mesmo ele sendo pregado, né, sobre o sacrifício perfeito, a morte na cruz, pelo amor à humanidade, o ser humano, a cada dia, pela sua própria postura e atitudes, pastor Jefferson, tem se apresentado inimigos de Deus. O senhor, pastor, em sua avaliação, o ser humano naquela época, o senhor acha que isso piorou nos nossos tempos de hoje do que na época de Cristo, pastor? Sem dúvida, né, Ari? Nós vivemos dias de trevas, né? Deus tem sido deixado não só por famílias, mas pelas instituições que compõem um país, escola, governo, né? Em muitas instituições, empresas, né? Bibliotecas, né? Eu vi recente que estão proibindo a presença do livro dos livros, que é a palavra de Deus, em bibliotecas públicas. Então, há uma campanha do reino das trevas para tirar a palavra de Deus do teu coração, do meu coração, de tirar a própria Bíblia física, né? Nós vemos isso sutilmente, né? Falamos da substituição do livro, né, pelo tablet. É uma maneira sutil de estar se tirando também a própria Bíblia das igrejas, dos púlpitos, né? Porque, é claro, não é o livro físico, mas é a palavra viva que contém naquele livro. Mas há de convir, Ari e amados, que a presença do livro físico facilita o meu meditar. Porque quando eu estou manuseando a palavra, né, eu não vou ter um objeto eletrônico que vai ser, de repente, distrair minha atenção. Né? Eu vou estar focado, por mais que aleguem, né? Mas não é a mesma coisa. Né? Aquele vínculo com o livro, né? Onde você pode fazer anotações, onde você pode marcar, onde você pode meditar com mais facilidade, sem que o irmão do lado, de repente, tenha a atenção desviada do ouvir da palavra, porque vai desviar, a pessoa vai ver que marca que é, né? Vai ter aqueles irmãos curiosos que vão ver que marca que é o aparelho do irmão, já para avaliar até o poder aquisitivo do cidadão. Então, tudo isso desfoca, vai desfocar. Né? Então, eu sou totalmente contrário a essa modernidade, no sentido de que
manusear a palavra de Deus, né, você precisa ter esse contato com o livro. Eu sou suspeito porque eu gosto de ler muitos livros e gosto da minha Bíblia totalmente anotada, né? Só eu me acho nela, mas é, ela constitui para mim um objeto de valor imensurável, porque tudo que eu ouvi, eu anotava. Daí você, às vezes, vê aquele pregador mais embustido, mais orgulhoso, né? Que ele lê um texto bíblico, né? Ele lê um texto bíblico e diz, agora feche sua Bíblia. Olhe para mim. Não gosto disso. Eu prefiro fazer igual Paulo, que citou os de Bereia, eram mais nobres, porque o que os de Bereia, os irmãos de Bereia faziam? Né? Eles ouviam a palavra e iam consultar nos escritos de então se aquilo era verdade. Né? Então, isso é ser mais nobre. Sem dúvida, sem dúvida. E, pastor, duas perguntas em uma. O que quer dizer permanecer em Cristo e o que devemos fazer para permanecer em Cristo? Há uma condicional ou várias condicionais, né? Se permanecerdes em mim. Aqui acabamos de citar uma, né? Se é que permaneceis na fé. Né? Os irmãos de Colossos, apesar de serem admoestados positivamente, né? Paulo está falando com eles sobre a paz que vem pelo sangue de Cristo na reconciliação. Está falando do que eles eram outrora, né? Inimigos, né? Ele reconciliou para apresentar perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é, daí ele coloca, que permaneceis na fé. Então, permanecer na fé, permanecer em Cristo, né? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, esse impacto da nossa transformação vai nortear nossa vida para sempre. Esse impacto da conversão, né, ele marca a nossa vida, de tal maneira que não vamos nos ver mais longe do caminho. É impossível para o cristão verdadeiro cogitar viver sem Jesus Cristo. Se você perguntar hoje, você, Jefferson, você consegue imaginar dando as costas para o Mestre Jesus? Não. Impossível. Não tem como. Né? Porque ele morreu no meu lugar, no teu lugar. Então, para que nós vivamos, né, e não pereçamos a morte interna. Então, permanecer em Cristo, Arielso, é ter, né, o sangue da aliança como um valor imenso, né? Não desprezar a aliança no qual nós fazemos parte hoje. A dispensação que fazemos parte hoje é a dispensação do sangue de Jesus Cristo, né? É a nova aliança no sangue, né? Então, o escritor aos Hebreus vai citar muito, muito severamente, né? E eu sempre penso no tremor e temor que isso não deve produzir, né, na vida daqueles que estão brincando no caminho. Né? Porque diz assim lá em Hebreus, né, que quem veio para a luz e agora rejeitou o sangue da aliança, ou seja, não permanece mais, né, e não permanecendo, ele passa a não estar em Cristo, né, não resta mais nada, a não ser uma expectativa, né, o escritor aos Hebreus vai dizer, de terror que há de consumir. Porque isso é o objeto dessa palavra, é aquelas pessoas que vieram para o caminho e agora deram as costas para Jesus Cristo, para o caminho, né? Eles vão ter a consciência de que aquilo que eles aprenderam sobre salvação, eles vão ter assim na sua mente. Eles vão estar numa balada, eles vão estar num show mundano, eles vão estar num perigo real e imediato se Cristo voltar. E se eles lembrarem disso, o terror vem nos seus corações, mas o abafamento em prol da diversão, da carnalidade, vai abafar essa voz. Mas naqueles instantes que eles lembram disso, vem o terror. E eles procuram na sua carnalidade, e o inimigo vai ajudar na sua mente para que eles não pensem naquilo. Mas vamos supor, filhos de crentes, de cristãos que hoje estão no mundo,
E quando eu falo mundo, sistema debaixo de Satanás, estão desagradando a Deus, estão se entregando seus corpos aos prazeres vis deste mundo, estão usando drogas, bebidas, e só pensam em uma diversão para saciar um vazio que é insaciável, porque uma vez que você não tem Deus, você não vai saciar com um objeto de prazer algum, formas, e nem dinheiro, nem todos os prazeres do mundo vão preencher esse coração, né? Então, há essa batalha, e o escritor aos Hebreus vai dizer que não vai restar uma expectação, senão de fogo que há de consumir até o fim. Então vai ser uma pessoa sem paz no seu coração, né? Porque ele veio, mas ele deu as costas, ele sabe que se Cristo voltar hoje, ele perece. Verdade, pastor, verdade. Pastor, e a igreja como um mistério escondido? Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos, a esse Deus quis fazer conhecida. A gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Baseado nisso, pastor Jefferson, o que estava oculto foi revelado? Os santos do Antigo Testamento, eles não sonhavam com a igreja. Não havia uma profecia, Ariels, que remetesse à igreja no Antigo Testamento, né? De repente, Jesus Cristo, no seu ministério, fala: edificarei a minha igreja, edificarei os chamados para fora, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, né? Então, ele está sobre a antiga aliança, quando ele fala isso: edificarei a minha igreja, né? Então, de repente, o inimigo das nossas vidas olha para Jesus, a semente da mulher, e começa a perseguir. Primeiro, qual seria a chance de Satanás? Fazer com que Cristo não viesse e não tivesse uma semente justa qualquer, sequer, para que Cristo pudesse encarnar e se fazer homem, se esvaziar na quenoses e morrer em nosso lugar. Satanás não foi aquele ser ignorante, né, que achando que matando Cristo estaria vencedor. Ele sabia que Cristo tinha que pecar, tinha que falhar. E a primeira forma que ele age é fazendo com que não houvesse, tentando matar a raça humana, né, que não houvesse um justo sequer, mas Deus preservou uma semente justa. Uma vez que Cristo, ele estava atento à promessa, ele estava no Éden, ele tinha encarnado na serpente, né? Ele recebeu uma maldição, né? A serpente recebeu uma maldição, né? Pelaquela ação mediúnica, que a primeira ação mediúnica foi na serpente, né? Então, ele estava atento à semente, ele começa a perseguir. Cristo veio no tempo sobremodo oportuno, no tempo da graça, então ele tenta matar aquela criança, né? Através do edito de Herodes, né? E vamos ver o profeta Isaías profetizando, né? Em Ramá ouve-se o grito de Raquel, porque seus filhos não existem mais, né? Ele tentou, através de Herodes, matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Foi uma segunda tentativa, mas ali ele foi para o Egito, avisado pelo anjo. Maria e José foram ao Egito, e do Egito chamei meu filho, se cumpriu a profecia depois que Herodes morre. O menino crescia em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Satanás tenta, no início do seu ministério, entre tantas outras que a Bíblia não vai revelar, mas nós cremos que em tudo ele foi tentado, né? Em todos os aspectos imagináveis e imagináveis ele foi tentado. No deserto ele venceu com a palavra, Satanás deturpando, mas ele falando a palavra como ela é, né? E vai passando o tempo, ele chega na cruz, e não havia pecado, né? Não havia falhado em nada, e foi o xeque-mate. Como que alguém agora, que ensinou a matar, roubar e destruir, podia dizer para os seus filhos, os filhos do diabo, não matem ele? Então foi o xeque-mate de Deus, né? Na sua onisciência perfeita, ele sabia que seu filho seria morto pelos seus próprios irmãos judeus, né? E seria encaminhado ao Calvário sob a ação demoníaca que estava na vida daqueles homens, né? Que tinham inveja, porfia, contenda e tantas outras abominações. E o xeque-mate
de Deus foi dado, né? Então, e depois, né, surge a igreja no dia de Pentecostes. De repente, Satanás viu-se derrotado, exposto a vitupério, como diz aos Colossenses, né, que ele cravou na cruz e expôs publicamente a obra do diabo, a vitupério, a vergonha. E depois, no dia de Pentecostes, você imagina o reino das trevas vendo vários cristos, vários cristãos pelo mundo inteiro, orando, jejuando, proclamando a mensagem. Agora não é só mais um, são vários sobre o poder do Espírito. Esse é o mistério que esteve oculto, agora revelado não somente aos homens no dia de Pentecostes, mas aos principados e potestades, porque nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Sejam seres humanos, sejam anjos de Deus e demônios, a igreja está militando até hoje e vencendo. O remanescente fiel vai herdar o reino de Deus. Graças a Deus, né, pastor? O termo ministério se refere ao plano de Deus, né, escondido durante o Antigo Testamento, mas revelado aos apóstolos também de Jesus por meio do Espírito Santo, né, pastor? Pelo seu plano perfeito, né? Perfeito. Esse E, plano, esse plano perfeito de salvação através da igreja, né, que é o seu corpo, ele é a cabeça, né? E Paulo tem essa preocupação, né, com o corpo de Cristo, a qual ele diz fui feito ministro, e a palavra ministro significa servo, né? Certa feita um pastor cumprimentou num encontro de pastores, né? Cumprimentou o seu companheiro de ministério e falou assim: como vai você, pastor? Paz do Senhor. E, para sua surpresa, ele foi repreendido. Pastor, não. Ministro do Evangelho. Ele quis enfatizar a palavra ministro porque certamente achava mais bonito. Então, o outro pastor, surpreso, falou: mas o senhor sabe o que quer dizer ministro? Daí ele se assustou. Não respondeu. Ministro significa ser servo, e a figura que Paulo usa para a palavra ministro é o escravo romano no porão do navio, levando chicotada e remando, fazendo o barco andar. olha só. Não teve respostas, ficou sem graça, sem jeito, né? E aprendeu uma lição de humildade ali, né? Com esse pastor que não somente ensinou o sentido da palavra em si, mas pelo seu orgulho de repreender e de colocar um ego lá em cima, recebeu, né, essa lição desse pastor. Então, Paulo vai enfatizar, ele vai dar graças por esses crentes que estão com a fé crescente, ele vai ainda orar, dizer que até que Cristo, a grande preocupação dele é que Cristo seja formado nos crentes, né? De todas as cartas que ele escreve, ele vai dizer isso, que a grande satisfação dele é ver Cristo formado nesses irmãos, né? Então, ele tem uma preocupação, inclusive, acho que quando ele escreve essa carta na sua primeira prisão de Roma, ele também pede para que ela seja lida em Laodiceia. Daí veja que interessante, né? Laodiceia, também pastoreada por Epáfras, esse filho na fé do apóstolo, né? É uma igreja que hoje representa a era final. E daí você consegue perceber assim, a necessidade dessa carta em meio ao perigo do gnosticismo, do ascetismo, do misticismo e do mundo que entra hoje na igreja. Ele pede, leia essa carta também em Laodiceia, né? Então, essa palavra ela é bem abrangente para a nossa era, para todas as eras, né? Não somente naquele tempo, mas ela tem um poder e efeito benéfico ainda hoje. Entendo, pastor. Pastor, e ainda baseado no livro de Colossenses, queria saber, pastor, como era a igreja de Colossenses? A igreja de Colossos, Paulo não conhecia, né? E como nós dissemos, ela foi fundada por Epáfras, e Epáfras tem um ardor muito grande. Paulo vai dizer de Epáfras, né, que ele é servo de Cristo, né? A qualificação que Paulo dá a Epáfras é que ele é servo de Cristo, que ele vai usar um termo muito forte para positivamente, sobremaneira e continuamente ele ora por vós, né, para que sejam, né,
da vontade de Deus, convictos da vontade de Deus. Então, Epáfras é esse homem que tem, do apóstolo Paulo, uma qualificação, um conceito, ele vai chamar de companheiro de prisão, né? Ele vai dizer que Epáfras evangelizou toda aquela a região da Frígia, fundou a igreja de Colossos, de Herápolis e de Laodiceia. Né? Então, esses crentes de Colossos, eles tinham uma fé vívida de um pastor que teve o aprendizado com Paulo. Né? Você vai olhar para a igreja de Éfeso, que teve o privilégio de ter Paulo por 3 anos pastoreando aquela igreja, e quando Paulo vai para Roma, na segunda viagem a Roma, para morrer, ele vai dizer para esses crentes que eles não iam ver mais o rosto do apóstolo. E eles ficam, os anciãos daquela igreja ficam extremamente tristes, vão chorando pelo caminho até o navio. Então, era uma estirpe de crentes genuinamente convertidos. Eles não tinham motivação emocional. Eles não iam na igreja, né, que era na época a casa dos irmãos, a igreja que está em sua casa, né, não tinha um templo, né, e quem pega hoje a idolatria pelo templo está totalmente equivocado, porque o cristianismo primitivo não tinha templo específico. É a igreja que está em sua casa. E se da tua casa você não faz culto, na igreja você não vai fazer. Se na tua casa você não está salvo, na igreja você não estará salvo. Se você não cuida dos teus, você é pior que o inimigo, que o ímpio. Né? Então, esses crentes de Colossos, eles tinham uma fé que ia frutificando. E eles tinham um amor no Espírito. E quando Paulo recebe a notícia de que eles tinham um amor no Espírito, né, ele se alegra, ele se motiva. E nessa saudação que ele faz, ele diz graças a Deus, né, por Jesus Cristo, né, que eu sempre oro por vós. Né? E ele vai dizer que desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Então eram crentes que amavam o próximo, né? E o amor de Deus estava derramado nos nossos corações por Cristo Jesus. Então a qualidade espiritual desses crentes era ímpar, né? Então eles aprendiam com Epáfras, né? E os dons de ministérios nesse caminho da perfeição, Deus usa os pastores, os apóstolos, é sinônimo de missionário, né? A palavra missionário não vai estar na Bíblia, mas o sinônimo é apóstolo, porque é aquele que é enviado. Então, dentro dos dons ministeriais, Deus deu uns para profetas, outros para doutores, outros para mestres, pastores, para edificação, para justamente que esse corpo, que é o corpo de Cristo, cresça em aperfeiçoamento, nesse tema nosso, que é perfeição, a fim de que todo homem perfeito seja apresentado em Cristo. Amém, pastor. Amém. Sobre Colossenses 2:4, pastor Jefferson. Ninguém vos engane. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Isso nas atualidades que nós temos presenciados através de YouTube, podcast, tem sido muito claro, né, pastor? E uma pergunta que queria fazer para o irmão: o que significa a palavra acautelai-vos, que ninguém vos engane? Ali Paulo já via muitos lobos, né, vorazes, querendo arrebatar o rebanho de Cristo. Esses lobos também eram inimigos de Paulo, difamavam o apóstolo. Né? Então, a cautela e o perigo real em Colossos era o gnosticismo. O gnosticismo era uma seita que surgiu depois, mas a gnosis, esse conhecimento através de ascetismo. Então, tinha a filosofia grega, que Paulo vai dizer de vã filosofia, né? Vã sutileza, de forma muito sutil, Satanás introduz algumas operações erro, engano no meio da igreja. Né? Então, havia culto a anjos, Ariel. Isso não é diferente de hoje. Né? Hoje você vai ver, você vai procurar, vai ter
cristãos que estão vendo anjos, que estão recebendo maná do céu, que estão delirando em sua falta de entendimento, né? E o juízo de Deus tem chegado até esses crentes, né? Eles têm perecido na caminhada porque eles não têm uma fé madura, né? A maturidade do segundo estágio da perfeição, que é o caminhar para o alvo. Quem caminha para o alvo tem um objetivo definido e é o crente maduro. Você pode ver que muitas pessoas, você deve conhecer algumas dezenas, que vieram para a igreja, mas não permaneceram. Vieram por uma emoção, por um apenas movimento, né? E não por uma reconciliação, por um arrependimento, né? Então, ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? De repente, pessoas hoje, trazendo para um contexto atual, pessoas com raciocínios falazes estão dizendo, veja bem, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, nem tudo que está lá é de Deus. Tem coisa lá que foi o homem que colocou. Eu já ouvi muito disso. São raciocínios falazes, né? São vãs filosofias. Você vê hoje crentes indo mais para a filosofia grega do que para o cristianismo, onde traz a supremacia de Cristo. Daí você vai olhar, vai estudar a filosofia, ela não tem objetivo final de vitória. Você vai olhar para o estoicismo, por exemplo. Paulo teve contato com os estoicos, né? E eles desprezaram quando Paulo falou. Quando Paulo falou da ressurreição, eles chamaram ele de faloreiro, né? De falador, e deram as costas para os apóstolos, né? Mas tem crente hoje que confia na filosofia grega, né? Mas ela não tem um objetivo final de vitória, né? Sêneca, por exemplo, foi um filósofo que é um dos pais do estoicismo. O estoicismo vai dizer que você tem que ser forte e se preparar para o pior. E tudo que acontecer de ruim, você vai ser forte, mas mata o sentimento de quebrantamento que o evangelho exige. Então a pessoa vai ser extremamente dura consigo mesmo e com os próximos. Então vai ser o tipo do pai que vai fazer o filho sentar no formigueiro para sentir dor, para aprender a dor. As tribos de índio fazem isso. Não, meu filho tem que ser homem, ele tem que sentar no formigueiro. Não é assim. Né? O amor constrói a personalidade. É o amor que constrói o homem. Né? E quando Davi fala ser homem, o que Davi era? O homem segundo o coração de Deus. Né? Então, há muito erro de formação do que seja formar um homem hoje. Os pais erram muito nisso, porque acham que o sofrimento, né? Nós sabemos que o sofrimento por amor a Cristo é um, o sofrimento pelos meus erros é outro. Né? Então, eu preciso criar o meu filho na devastação da palavra de Deus. Né? E a vã filosofia estava solta ali. Né? Então, Paulo se preocupa com esses crentes. Né? Ninguém vos engane, seja filosofia grega, seja raciocínio falazes, né? Neles estáis, né? A ordem e a firmeza é a fé de Cristo. Né? O que responder, por exemplo, a quem questiona hoje a Bíblia? Né? Por exemplo, eu já lidei com pessoas que falaram que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, que um texto lá foi Deus que falou, o outro já foi o homem. E justamente o que o pecado é combatido foi o homem que falou. Né? Quando o pecado é combatido foi o homem que falou. Né? Mas se você, por exemplo, se você nega um texto bíblico, você tem que negar tudo. Porque a palavra tem uma unidade. Né? Então, por exemplo, nos 10 mandamentos está escrito lá, não matarás. Se você diz que não haverá juízo, né? Então você está concordando que também você pode matar. Né? Verdade. Porque a Bíblia diz, não matarás. Então, quando você pega um item da Bíblia, só que você, com a tua moral, as mesmas pessoas que defendem, né, que a Bíblia contém apenas algumas palavras, elas vão dizer que não pode matar, né? Que é errado matar.
Mas, quando ela pega um item só da Bíblia e ela nega, ela está negando toda a verdade. Então, é contra esses erros, né, falsos mestres, né, e ascetismo, pessoas que diziam, não coma isso, não beba isso, não vista isso, hoje também, são os santarrões, né, que julgam a pessoa dos pés à cabeça. Né? É o ascetismo. Então, ninguém vos engana com isso. Falso misticismo, culto a anjos, né? Mentes carnais não retinham Cristo. Né? Então, a filosofia que nós falamos também, esse era a preocupação do apóstolo Paulo. Né? E tudo isso estava dentro do gnosticismo, né? Que se desenvolveu muito naquele período, trazendo estragos até em algumas igrejas da época. Verdade, pastor. Verdade. Pastor, ainda baseado nisso, você falou agora há pouco sobre o significado da palavra cautelai-vos, né? Que ninguém vos engane. E outra pergunta que é parecida, né? O que significa ninguém vos engane com palavras vãs, né? Aí Deus não se permite zombar, né, pastor? Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. E isso nós temos visto muito claramente nos tempos de hoje, né, pastor? Como o ser humano tem usado do evangelho, usado dos púlpitos, usado da própria palavra sagrada, usando e deturpando para outros sentidos e não a verdadeira obra de Deus, né, pastor? Exatamente, a relativação, né, o excluir de alguns temas que seriam muito importantes, né? Por exemplo, foi pregado, eu tive a experiência de expor todo o livro do Apocalipse na igreja a qual eu frequentava, durou um ano, mas eu fiquei sabendo por amigos de ministério que o pastor da igreja que me convidou para fazer esse estudo, durou um ano, todo o estudo do livro do Apocalipse, Daniel e Apocalipse, esse pastor falou para mim, ó, alguns obreiros estão me indagando se eu não tenho medo de perder membros da igreja por causa desse estudo. Ou seja, o medo de perder a oferta, os dízimos, era maior do que o medo do que o rebanho fosse para o inferno. Né? Então, há uma falta de palavras que ademoestem o povo, né? Palavra de ensino não somente da ortodoxia, mas da ortopraxia. Tem a ortodoxia, que é a fé correta, a forma correta, a sã doutrina, né, que é o grande desafio do pastor fiel, é a sã doutrina, que ela traz um termo de profilaxia, que é cura. Né? Então, para curar a igreja hoje, é a sã doutrina. Né? A doutrina da salvação, a doutrina do Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina das coisas vindouras. Né? Então, tudo isso tem sido deixado pela teologia da prosperidade, por textos de autoajuda, você pode tudo, você vai ser feliz, mas não se fala uma demonstração paulina como essa, se é que permaneces em Cristo. Né? Então, hoje, os pastores que usam se, o condicional divino, é muito raro ali, porque eles têm medo de ofender, né? Eles querem agradar gregos e troianos, né? Então, tem medo de perder o vil metal. Mas o grande desafio se traduz na sã doutrina. O pastor fiel vai manter essa doutrina mesmo que ele fique sozinho. Verdade, verdade, pastor. Pastor, indo para o último tema, então, da nossa live de Colossenses, com Cristo agora e na eternidade, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Baseado nisso, pastor Jefferson, o que se entende por buscar as coisas do alto? Eu fico impressionado com o pensamento. O pensamento é algo que a mente humana nos intriga, né? E a própria ciência tem descoberto, através da neurociência, que a Bíblia está certa. Então, em termos de pensar, né? Primeiro buscar, né? Que Paulo vai dizer primeiro, ele buscar as coisas que são de cima. A Bíblia vai dizer que tudo aquele que bate
abrir-se-vos-á. Todo aquele que busca, encontra, né? Então, quando ele está dizendo buscai as coisas que são de cima, ele está falando de um crente que descobre pela palavra o que é de cima, né? A nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, né? Então, o inimigo, para nos atingir, ele não tem essa liberdade de nos atingir porque nós estamos ocultos em Cristo e Cristo em Deus, né? Então, há uma proteção divina, o anjo do Senhor está ao nosso redor, né? Enquanto Satanás está ao derredor, ele não consegue, ele brama como um leão para ver se consegue, mas não consegue porque ao redor está o anjo do Senhor. Quando nós buscamos as coisas que são de cima, nós vemos que a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. É para uma classe de crentes que está no segundo estágio e indo para o terceiro da perfeição. Ele não estagnou ali por estar com um cartão de membro, né, uma carteirinha de membro. Ele está caminhando para o alvo, ele tem um objetivo. Então, quem que busca senão aquele que tem um objetivo? Quem busca é porque tem um objetivo. Então ele está no segundo estágio da perfeição, caminhando para o terceiro, que é a glorificação, né? Então buscar as coisas que são de cima é para quem tem objetivo definido. E como nós dissemos no início, quem não tem objetivo definido não vai chegar a lugar nenhum. Isso serve na carreira cristã também. Então buscar as coisas que são de cima, né? E Cristo está sentado. Então, o cristão que busca as coisas que são de cima, ele sabe que se eu priorizar o reino de Deus, Arielson, as demais coisas são acrescentadas. Maldito o homem que espera só nessa vida, que vê só as coisas terrenas como coisas palpáveis. Agora, a ciência, como eu disse, está descobrindo a palavra de Deus, que a palavra de Deus estava certa, né? A neurociência está descobrindo a cura através da fé, porque eles têm já a percepção de que para ver é preciso crer, né? Existe um escritor, né, Bruce Lipton, ele tem uma obra, né, chamada Biologia da Crença, que ele fala disso. Ele é um escritor secular, médico nos Estados Unidos, né? E ele fala que a cura acontece quando eu creio, né? Quando eu penso na cura, né? Então, se eu, como cristão, penso na minha cura, incessantemente, eu estou gravando no meu subconsciente uma ordem às minhas próprias células. E esse é um princípio da atuação divina, né? Porque é em espírito e em verdade. Então, pensai nas coisas que são de si, tudo que é bom, tudo que é palpável, tudo que tem fama, tudo que é honesto, tudo que glorifica a Deus, eu estou gravando estou fazendo a gravação para a minha vida, para o dia de amanhã, né? Porque muita coisa a gente faz no automático, através do subconsciente. A mente consciente, ela manda para a mente subconsciente, né? E ela age, e ela é onde está Deus, né? Onde está a palavra de Deus em nossas mentes. Então, quando eu medito, acende a chama. E a ciência prega uma meditação, medite, fale coisas positivas, né? A chamada lei da atração, a qual eu chamo de lei de Deus, né? Então, não é o universo que vai trazer para você, é Deus, né? E até muitos ímpios têm mais esse conhecimento que muitos crentes, né? E exercitam uma fé, por incrível que pareça, parece paradoxal, maior do que muitos crentes, né? Então, pensar nas coisas que são de cima, né? Pensamento é uma energia, pensamento é um trabalho, né? Então eu tenho que pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. A minha vida está em torno dele, né? Depende dele, né? Por quê? Por que eu tenho que pensar? Porque eu morri para o mundo, né? No batismo, você é submergido às águas, simbolizando sepultamento para o mundo. E quando o pastor te levanta de novo, a ressurreição para uma nova vida, né? Então a nossa vida está oculta em Deus e Cristo em Deus, né? E o inimigo não pode. Mas quando ele se manifestar, nós também vamos nos manifestar em glória, ou seja, daí sim a perfeição total, né? Aquele terceiro estágio, espírito, alma e corpo totalmente glorificado, santificado para Deus. Amém. Estamos indo para a última pergunta, Jefferson, e já queremos agradecer aos nossos queridos amigos ouvintes, né, que estão ao vivo, e vocês que mais tarde vão ver, que
Esse vídeo, essa mensagem vai estar gravado no próprio Instagram e depois no YouTube. Nós desejamos que essa live venha a ser uma bênção na vida de vocês. E a última pergunta, pastor Jefferson, baseado por que morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. Colossenses 3:3. O que significa, pastor Jefferson, ocultar a vida com Cristo em Deus? Estar cercado pela proteção divina. O inimigo tenta matar, roubar e destruir. Agora ele vê o cristão tentando atacar, ele não consegue ver, né? Ele tenta achar e ele não consegue oportunidade, né? Porque a vida oculta em Cristo, né, significa que aquele crente é um cristão, né? Ele tem uma vida, ele está no objetivo definido, ele está numa perfeição, né? E dentre aqueles 3 estágios ali, ele está caminhando para o terceiro, que é o estágio final. Ele está em plena atividade, ele não só está se posicionando, como ele está caminhando para o objetivo. Isso é estar em Cristo. E quando ele é perfeito, ele é apresentado, como Paulo disse aos Colossenses, todo homem perfeito apresentado em Cristo. E Tiago vai dizer uma característica marcante do homem perfeito em Cristo, aquele que domina a língua, né? O homem perfeito, ele vai dominar a sua língua, ou seja, ele não vai maldizer, né? Ele não vai fazer escândalos com a sua boca, de falar palavrões, ele vai guardar, ele vai trazer uma palavra que edifica, ele vai ter o senso de não falar o seu segredo para todo mundo, ele vai guardar o seu segredo, porque é o segredo de Deus na vida dele, né? Para que as coisas, no seu devido tempo, sejam um testemunho para a glória de Deus. Então, aquele que domina esse membro, que por mais inferior do corpo, pode levar o corpo inteiro para o inferno, como diz Tiago, né? E tipo, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que dominar, comerá os seus frutos, né? Então, a manifestação do homem perfeito está em suas palavras. Então, isso é estar oculto em Cristo, em Deus, porque as palavras do homem perfeito, elas vão trazer uma admiração àqueles que ouvem. As palavras do homem perfeito vão conduzir pessoas a Deus, né? As palavras do homem perfeito que domina a sua língua, e daí o seu corpo todo está em santificação, porque todo o corpo é controlado pelo Espírito de Deus, né? E as palavras que saem dele edificam e não destroem, né? É aquele crente formado, que tem Cristo formado nele, né? Está oculto em Cristo, em Deus, né? E ele está caminhando para essa perfeição total, né? O objetivo é perfeição total. Então, há sim uma perfeição. Aqueles que dizem que ninguém é perfeito só estão olhando no sentido de dar uma relativação aos seus pecados, para justificar o porquê ele pecou. Então, ele diz, ninguém é perfeito, mas nós conhecemos sim a perfeição que há em Cristo, Deus. Amém, pastor Jefferson. Por isso o tema, sois perfeitos? Pergunto para você, meu querido amigo, irmão ouvinte, sois perfeitos? Estais perfeitos nele, Jesus, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Pastor Jefferson, muito obrigado novamente, foi uma benção. Esse momento aqui, novamente, o horário voou, o momento não perdoa quando nós falamos coisas boas, principalmente quando se trata da palavra de Deus, e novamente foi uma benção muito agradável, pastor Jefferson. Eu agradeço a tua dedicação, a teu esforço. Sabemos a semana agitada, né? Mas você não mediu esforços para mais uma vez estarmos juntos, né? Louvamos a Deus pela tua vida, pela vida da sua esposa, a Gisele, né? A todos os amados que acompanharam um final de semana abençoado, né? Na presença de Deus, né? Em família, né? O desejo de toda sorte de bênçãos espirituais para todos os nossos amados que têm nos privilegiado aí com a sua audiência ao longo desses meses, né? E viva Cristo em nossos corações, caminhando para a perfeição. Amém, pastor. Não esquecendo, importantíssimo, estejam seguindo no canal lá no YouTube, lá, Jefferson Renato Ribeiro. Estejam ativando o sininho, curtindo a página, porque vocês ajudam que essa mensagem, esse vídeo vai adiante para aquelas pessoas que precisam e necessitam ouvir a palavra de Deus, e estejam seguindo a página no Instagram Duologos, que eu
breve, muito em breve, as lives serão feitas por lá. Estejam dando dicas, perguntas, dúvidas, perguntem lá no YouTube, no canal, perguntem, façam as perguntas no próprio Instagram. Se vocês tiverem curiosidade de temas, coloque lá que nós vamos responder. O pastor Gerson, quando puder, vai ver. E nós vamos fazer com todo carinho para a honra e glória do nosso Deus. Pastor Jefferson, uma ótima noite com Cristo. Deus abençoe, meu querido irmão, e o seu ministério sempre. Deus abençoe, Eri, um abraço, né, a todos aí em Campinas, que Deus abençoe a igreja aí em Campinas, todos os irmãos aí, debaixo da orientação do pastor Luciano, irmã Goiana aí. Um abraço a todos que sempre nos prestigiam também, e viva Cristo sempre em nosso viver, Ariel. Amém, pastor. Viva Cristo. Deus abençoe, meu querido irmão. Até em breve e abraço para todos.